Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, para acrescentar bastante conteúdo aí para você. Nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente importante, que eu digo que assim, é a cerejinha do bolo quando a gente fala em fazer prova, vestibulares, ou quando você vai para o Enem, qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de concurso que você tenha que fazer. Com a língua inglesa, tendo como base a língua inglesa, você não tem como fugir de uma leitura, não tem como fugir de um texto, uma interpretação. Todos os pontos gramaticais que a gente trabalhou até agora, esses pontos gramaticais eles acabam sendo inseridos dentro de textos, então eles ficam contextualizados. Mas o texto em si, fazer a leitura em si, não é um bicho de sete cabeças. Pode ser um pouco complicado, sim, quando você não tem muita confiança no que você tem para desenvolver. Mas depois que você aprende algumas técnicas, pratica um pouco mais, isso tudo some, isso tudo vai por água abaixo, bem tranquilo. Então, pensando assim, vamos imaginar que você tem um texto na mão, você não tem mais ninguém para te ajudar, você tem o texto e você para trabalhar. Quais são os dois únicos recursos que você teria para trabalhar? Você tem apenas o seu conhecimento, o que você traz dentro de você como vocabulário, gramática, estrutura, então a tua bagagem. E o segundo é o que a gente diz de palavras cognatas ou palavras transparentes, que são aquelas palavras que lembram o português. Então, tirando isso, tirando esses dois pontos, óbvio, ter conhecimento de mundo, saber de alguns assuntos da atualidade, faz muito bem porque te deixa com um pouco mais de embasamento para poder entender um texto. Mas tirando o conteúdo que você tem e as palavras cognatas, você não tem mais nada. Então a gente precisa desenvolver técnicas para aprender, para poder fazer uma leitura um pouco mais eficiente. Existem duas técnicas em inglês chamadas skimming and scanning. O que é isso? Normalmente a gente já faz a gente já aplica esse tipo de técnica. Porque o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, normalmente a gente faz uma leitura inteira do texto. A gente faz uma leitura inteira para poder absorver pelo menos a ideia central desse texto. Para depois eu vir com mais calma, parte por parte desse texto, e fazer a absorção dos detalhes, do que tem dentro desse texto. Isso é chamado de scanning. Então, é o skimming e o scanning, que seriam as duas técnicas básicas. E como que a gente desenvolve isso? Então, eu trouxe aqui, já deixei pronto um texto, que é um texto curtinho, é um texto que aqui eu tenho 6 linhas, dentro do original dele, ele é bem curto mesmo. E esse texto foi um texto que eu retirei de uma das provas de Enem para a gente poder discutir. Não discutir especificamente a prova, técnicas para a prova, mas discutir como que eu faço para fazer uma leitura, o que eu tenho que ter para fazer uma leitura, e dessa leitura conseguir absorver e tentar responder a alguma coisa questionado sobre o texto, sobre o parágrafo, sobre a linha que te pede. Então, a primeira coisa que a gente precisaria fazer, dessa leitura inteira, absorver a ideia geral. Aí tem uma dica. Título, quando você tem o título de um texto e a primeira parte do texto, o primeiro parágrafo, já te dá ideia sobre o que o texto vai passar. Então, por exemplo, esse texto, ele veio como título Steve Jobs, yes? Steve Jobs, 1955-2011. Já dá para saber que o texto vai se falar. Vai se passar sobre Steve Jobs, alguma coisa relacionada a ele. E aqui eu tenho a data, né? Nascimento e a data de morte dele. Só para você observar que aqui, olha, a primeira pergunta sobre esse texto é: qual a mensagem que Steve Jobs deixou nesse comentário? Então eu consigo absorver mensagem em comentário. Então, esse texto inteiro, na verdade, não vai falar da vida dele, mas é um comentário que ele fez e a gente precisa absorver esse comentário. Então, vamos tentar entender como é que eu faria uma interpretação de um texto. Nessa primeira linha, então vamos imaginar que primeiro deveríamos ler tudo. Passamos pelo texto inteiro. Agora eu vou pausadamente, por partes, conversar e discutir sobre cada parte do texto. Nessa primeira linha, antes de você começar uma leitura e absorver a ideia, eu queria que você pensasse junto comigo. Tem alguma palavra, alguma parte dessa primeira linha que lembre uma palavra em português, que eu diga que é uma palavra cognata? Olha bem, limited quer dizer o quê? Limite, limitado. Yes? Se você olhar
toda a primeira linha, eu só tenho essa palavra como uma palavra cognata. Então agora eu preciso, junto dessa linha, pensar, poxa, mas será que eu tenho algum outro recurso? Eu lembro de alguma outra palavra? Vamos imaginar que dentro do teu conteúdo, você tem essa palavra aqui, life, que quer dizer vida, yes? E eu tenho essa palavra aqui, que é o waste, desperdiçar, gastar. Então vamos ler junto aqui essa primeira frase. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. O que é limitado? Então a primeira coisa é, o que é limitado? Your time, ok? Your time é o seu tempo. Seu tempo é limitado. Se o seu tempo é limitado, você pensa o quê? Que o tempo é muito longo ou é muito curto? Ele é um tempo curto. Então se ele é limitado, waste, gastar, desperdiçar. Esse don't me dá a ideia de algo positivo ou negativo. O not está abreviado, então é o negativo. Olha o presente simples aplicado aqui. Então, não perder, não gastar, não desperdiçar. Se o seu tempo é limitado, não gaste, não desperdice o quê? O seu tempo vivendo a vida de uma outra pessoa. Life, someone else's life, a vida de uma outra pessoa. Então, a aplicação da gramática junto da interpretação ajuda. Se você lembrar que isso daqui é presente simples e que o meu it é um pronome, é um referente textual que vai me dar a ideia do tempo, olha só, your time is limited, seu tempo é limitado. Então, não desperdice o tempo vivendo a vida de outra pessoa. Então, essa é a primeira ideia desse texto. Então, passamos para a segunda linha, pensando no que é cognato e no que eu tenho de bagagem dentro do meu conteúdo. Então, vamos lá. Don't be trapped by dogma, which is leaving the results of other people's thinking. Vou até esse ponto aqui, tá? Nessa linha toda, vamos pensar nessa palavra, results. Lembra o quê? Resultados. Então, resultados é uma palavra cognata, transparente, ok? Thinking. Vamos imaginar que thinking está dentro do meu vocabulário. Então, thinking é a mesma coisa que pensamento. Lembrando que gramática junto ajuda na interpretação. Vamos pensar aqui. Esse ing, ele foi acrescido a um verbo. Think é pensar. Colocando ing num verbo, pode ser o verbo no gerúndio ou ele pode ser também um substantivo. Aqui é um substantivo porque eu tenho um possessivo, pensamento de pessoas. Então, vamos ler essa parte de novo para a gente imaginar o que poderia ser. Essa palavra, olha bem, trapped. Trapped, além da gente ter o conteúdo e ter os cognatos, eu também tenho que fazer algumas deduções. Eu preciso deduzir. Trap, se a gente for imaginar como um substantivo, poderia ser armadilha. Então, don't be trapped. Don't be trapped, não fique preso a um pensamento, which is living with the results of other people's thinking. Não fique preso a que tipo de pensamento? Pensamento de uma outra pessoa ou o seu próprio pensamento? O que ele quer te passar com essa ideia? Olha lá, living with the results, viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Ou seja, vai ficar se importando com a ideia alheia? É essa a ideia. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Então vamos para aquelas palavras que são as palavras cognatas, certo? Aqui você consegue enxergar don't let the noise of others. Olha aqui, isso é uma palavra cognata. Opinions. Opinions quer dizer o quê? Opiniões, certo? Out your own inner voice. Voice eu vou deixar como um cognato. Pode ser, pode não ser. A gente tem muitas palavras que são aplicadas na nossa língua, no português, a gente acaba emprestando, e aí o voice não é uma coisa tão incomum. Tem programas de televisão que trabalham junto dessa palavra, que quer dizer voz. Então, pensando aqui, don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Então, eu gostaria que você, junto comigo, pensasse que noise é uma palavra que faz parte do teu vocabulário, quer dizer barulho. E eu tenho aqui, vamos de novo para a dedução. Se você tivesse essa palavra, vamos
partir essa palavra aqui no meio. Inner voice. In, algo que é in, é algo de dentro ou é algo de fora? É algo de dentro. Que voz é que eu estou tentando mostrar aqui? É a sua voz interior ou é uma outra pessoa falando alguma coisa? Inner voice é a voz interior. Opa, eu sei que tem a voz interior, eu sei que tem noise, barulho, e eu sei que tem opinião. Opinião de quem? Others' opinion. Opinião dos outros. Então, o que ele dá de ideia aqui? Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Não deixe com que o barulho das opiniões alheias dos outros faça o quê com a sua voz interna? Olha lá, vamos deduzir. Esse drown out é como se ele estivesse bloqueando, afundando. Ou seja, não deixe que a opinião alheia combata a sua voz interior, que faça você esquecer o que você pensa, o que você tem lá dentro. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Olha lá, most important. Important é uma palavra cognata. Então lembra o português. Importante. Eu tenho mais uma palavra aqui, duas na verdade, que eu posso dizer que são cognatas. Essa, que lembra intuição, e é intuição mesmo, e courage, que lembra coragem, e é coragem. Então, voltando aqui na história. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Follow. Follow é uma palavra do seu vocabulário, vamos imaginar que seja. Heart também. Heart, coração. Follow é seguir. Então, o que é importante? Ter a coragem do quê? Coragem de seguir o quê? O seu coração e a sua intuição. Isso é importante. They somehow already know what you truly want. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho a questão da gramática. Aqui atrás, eu falei sobre o it como referente textual. Eu gostaria que você lembrasse que o they também pode ser um referente textual. Esse they refere-se a quê? Eles, de alguma forma. Eles quem? Eu acabei de falar do coração e da intuição. Eles, de uma certa forma, sabem sobre algo. Quem é ele? Ou eles? Quem seria? O coração e a intuição. Eles sabem de alguma forma, olha lá, eu tenho essa palavra como parte do meu vocabulário. E essa daqui também, know, verbo to know e o verbo to want. Know, saber, want, querer. Então, eles sabem o que você realmente quer. Everything else is secondary. Essa palavra, ela é um cognato? É um cognato. Secundário. Everything else, qualquer outra coisa, é secundário. Outra coisa, nós estamos falando de uma mensagem. Esse secondary é referente àqueles pensamentos, ao que você sente como intuição. Aí, indo lá para a nossa conversa aqui, qual é a mensagem que o Steve Jobs deixou nesse comentário? Viva a sua vida e não deixe os resultados de lado. Cuidado com a opinião alheia, pois a vida é muito curta. Não olhe para o outro, viva a sua própria vida porque o tempo é curto. Ou intuição e coração, dois ingredientes que podem te levar ao sucesso. Primeira coisa, nós falamos de sucesso? Nós não falamos de sucesso. Então, o sucesso aqui é o que me dá o erro dessa palavra. Então, aqui ela não é correta. Tirei a letra D. Viva a sua vida e não deixe os resultados de lado. Pera lá, resultados eu tenho aqui. Esse resultado, olha lá, which is living with the results of other people's thinking. Viver com os resultados do que os outros pensam. Resultados seus? Não. Então, olha lá, o resultado aqui também já me deu o erro. Cuidado com a opinião alheia, pois a vida é muito curta. Você tem que cuidar, você tem que se preocupar com a opinião alheia. Don't let the noise of others' opinion. Não deixe com que o barulho da opinião dos outros. Você tem que tomar cuidado? Não. A alternativa correta é essa. Não olhe para o outro, viva a sua própria vida, porque o tempo é curto. Então, aqui a gente tem uma questão que envolve uma interpretação curtinha. Quando você tem um texto maior, quando você vai fazer uma leitura maior,
toda essa parte que nós fizemos aqui, ela tem que ser compassada. Então, trabalhar a interpretação é prática. Não adianta você pensar que eu vou pegar um texto agora e consigo resolver todo e qualquer texto que me der na mão. Não, isso é gradativo. Então, eu te aconselho comece com um texto pequeno, depois vai elevando um pouquinho a quantidade de linhas. Quando você faz esse trabalho de escanear, do scanning, que é vir detalhando toda a nossa história, junto das palavras cognatas, com aquelas que você já sabe, começa a aumentar o número de linhas que você vai trabalhar. Ah, mas eu não consigo, só consigo de uma em uma. Não tem problema. Faça de uma em uma e aí depois você vai aumentando. Quanto mais você fizer, quanto mais você praticar, melhor. E o último conselho, conselho não é, eu falo, não é uma coisa que a gente fica dando toda hora, mas conselho sim. A última coisa, faça uma leitura conversando com o texto. Faça essa conversa. Do jeito que eu estou conversando com você, converse com o texto. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, você fica muito mais seguro, ok? Então, técnicas de leitura, basicamente, para a gente poder ter um começo, a gente tem aí, beleza? Espero ter te ajudado e agora, ó, é só mandar bala nas leituras, certo? Te vejo na próxima, até!